ler alguns versículos a partir do versículo 13. Versículo 13, Atos, capítulo 12, e versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando ele bateu ao postíbulo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louco? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Até aqui. Feche os seus olhos e a Bíblia, se quiser deixar aberta, pode deixar. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti, Senhor, por Tua bondade, graça e misericórdia, porque o Senhor mais uma vez nos trouxe aqui com Sua infinita misericórdia para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Estamos atentos a ouvir a Tua voz, Senhor, com o nosso coração aberto, para receber aquilo que Tu tens. Então estenda a Tua mão sobre o Teu povo, Senhor, porque este é o momento em que o Senhor fala com a Tua igreja. No nome de Jesus nós Te glorificamos, Senhor, porque sentimos a Tua presença nesse lugar. Assim como o ar que respiramos, o Senhor é real. Em nome de Jesus louvamos a Ti por tudo, Senhor. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, fique à vontade. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto, sobre essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Oração. É interessante quando nós admitimos para nós mesmos que a oração é a linha direta, é a conexão entre nós, filhos, e o nosso Pai. E quando nós não só reconhecemos, como aceitamos isso, e vivemos uma vida de constante oração, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida de maneira diferente daquilo até que planejamos. Porque a coordenação já não é mais nossa, e sim dele. Nesse período bíblico, a igreja se reunia em casas. Ou seja, as congregações eram em casas de irmãos. As reuniões se faziam na casa daqueles que abriam as portas para essa igreja se desenvolver. E essa igreja se desenvolveu e cresceu, assim conforme o próprio Senhor o havia dito. E com o crescimento, com o desenvolvimento dessa igreja, começou também a perseguição. E segundo a perseguição, Herodes, que foi um dos primeiros que atentou contra a igreja. A Bíblia diz que nesse período já havia matado Tiago ao fio da espada. Agora prende Pedro, que era o líder, o pastor dessa igreja. Sendo assim, essa igreja que se reunia e congregava ouvindo Pedro pregar a palavra, agora se reúne em oração. E essa oração era direcionada a um líder que agora estava preso. Então o intuito dessa oração era único dentro da igreja: Senhor, liberta Pedro, entra no
cárcere, faz um milagre no nosso líder. Tira ele de dentro da prisão. A oração da igreja era essa. Num único sentimento de que Deus tivesse poder e autoridade para entrar em uma situação adversa e tirar Pedro num curto período de tempo. Por que num curto período de tempo? Porque Herodes só não matou Pedro porque foi alertado dizendo o seguinte: olha, é Páscoa. Você não pode colocar sangue nas suas mãos. E aí Herodes solta um decreto dizendo: depois da Páscoa, Pedro será morto. Então a igreja foi obrigada a se reunir em oração. Até aqueles irmãos que não gostaram muito de orar, pastor, tiveram que orar. Não teve jeito. Era campanha, era vigília, era chegar cedo, era oração. E não necessariamente a oração era por eles, e nem pelo lugar onde eles estavam. A oração era por um terceiro, que eles nem estavam vendo. Percebam que a oração, ela não é direcionada àquilo que nós queremos. A oração tem que ser direcionada a quem nós adoramos. Porque aquilo que queremos pouco importa diante daquilo que Ele quer fazer para as nossas vidas. A oração da igreja era essa. E a oração chega até o Senhor, a ponto de, naquele ambiente de oração, olha só, o irmão Alisson falou sobre crianças. Olha como Deus é tão maravilhoso. A menina tinha mais ou menos 14 anos. Rod está orando. Hoje já é difícil. Imagina nessa época, uma criança de 14 anos orando junto com a igreja. Passando dias orando a fio para que Deus libertasse o líder da igreja. E quando nós oramos, Deus, Ele emite alguns sinais. Ele mostra algumas saídas e alternativas. Mas para que você esteja antenado nisso, a tua oração tem que ser conectada com Ele, a ponto de você ouvir, sentir esse tipo de conexão com Ele. Tanto é que o único ou a única que ouviu o barulho no portão foi ela. Estava orando, daqui a pouco ela escutou um barulho. E aí ela interrompe o período de oração dela. Percebam que ela não atrapalha a oração da igreja. Porque quem escutou foi ela. De repente ela até levanta e olha para quem estava junto com ela, achando alguém mais ouviu. Mas não, era com ela. Aí ela levanta. E ela vai até a metade do caminho. Olha como a Bíblia é tremenda, irmãos. Ela vai até a metade do caminho e ela está tão eufórica, entusiasmada com aquilo que ela está recebendo de Deus. Ela é tão conectada com a oração, ela está tão envolvida com aquele meio espiritual, que ela para e ela diz: eu vou voltar e vou dar notícia para eles. Eu não vou abrir sozinha a porta. Eu vou chamar quem está orando comigo. E aí ela volta e ela encontra todos os irmãos ali orando, intercedendo e clamando. Percebam que quem faz esse primeiro contato de ouvir, de sentir e de se aproximar e de agir em meio à oração é alguém totalmente fora de um padrão religioso. Porque quem não ouviu aqui foi o segundo de Pedro. Porque não foi algum irmão mais velho em idade que ouviu? Porque que foi uma jovem. Porque a oração, ela tem uma ligação entre a pessoa e Ele. A conexão que você cria entre você e Deus, a intimidade que você estreita entre você e Deus, o relacionamento
relacionamento que você constrói entre você e Deus é através de conversa, de relacionamento, de oração, de contato, de aproximação. Aleluia! Ela estava tão envolvida no relacionamento com Deus, acreditando tanto que Deus responderia a oração dela, que ela ouve, ela escuta, ela se levanta e ela vai atender. Mas ela volta, querendo que todos estivessem no mesmo espírito dela. Se liga, irmão. Ela volta e diz: ei, Pedro está batendo na porta. E aí eles olham para ela e ele diz: você está louca? A resposta daqueles que estavam orando há muito mais tempo que ela, que eram crentes há muito mais tempo que ela, que teoricamente estavam conectados com Deus há muito mais tempo que ela, a resposta foi: você está louca? Ele está preso. Aqui nós entendemos o porquê nós estamos com muitas igrejas lotadas de pessoas vazias, pastor. De pessoas que vivem um evangelho robotizado, que tem que ser na hora certa, do jeito certo, do jeito que eu quero receber. A ponto de acreditar o milagre ser maior do que aquele que prometeu fazer o milagre. A ponto de desacreditar na oração deles mesmos, que estavam orando: Deus, liberta Pedro, faz o milagre em Pedro, quebra as correntes e libera ele. Aí quando ele bate na porta, eles olham para a única pessoa que teve o contato em oração com Deus e acreditou no milagre, dizer: tu é louca. E aí ele está na porta batendo, se levanta, vai lá atender ele. E eles dizem: não, pode ser que seja um anjo, mas ele não é. É um anjo que está na porta, não é ele. Como se eles estivessem dizendo o seguinte: ei, nós não acreditamos nem na nossa oração mais. Olha que coisa, irmãos. Vamos refletir a respeito do que é oração. Eu não estou dizendo acreditar ou não acreditar no Deus que nós servimos, porque isso nós acreditamos, mas acreditar na oração que nós fizemos. Dobrar o nosso joelho e acreditar que quando nós oramos para Deus curar um familiar, nós temos plena certeza que a mão dele pode ir lá dentro do hospital, tocar naquela enfermidade e fazer um milagre. Acreditar, irmãos, que a porta que nós estamos orando para ele abrir, por mais demorada que esteja na nossa visão, ela vai se abrir. Acreditar na oração é sair de casa mesmo vivendo problemas, falhas e derrotas, dobrar o nosso joelho aqui, chorar aos pés do Senhor e acreditar que Ele continua trabalhando ao nosso favor. Glória a Deus. Uma vez eu preguei numa igreja e uma senhora deu um testemunho. Ela tinha 50 anos de fé. E ela disse: eu consigo contar nos dedos os milagres que eu recebi do Senhor. Não foram muitos. E eu me lembro de todos. Mas uma certeza eu tenho: eu nunca saí por aquelas portas, apontando para a porta da igreja, desacreditando que Ele continuava trabalhando ao meu favor. Aquilo foi quase que um soco, irmão, na minha fé, dizendo: ei, tome por exemplo isso. Acredite na tua oração. Não seja protocolar quando você dobra o seu joelho e passa
sincero com Ele e com você mesmo. Quando você dobra o seu joelho, ora, e você começa a falar para Ele com sinceridade, dizendo: Senhor, eu estou cansado, o meu Pedro está preso, e eu acredito que o Senhor está trabalhando lá, e quando esse sinal que acontecer, eu vou me levantar, e eu vou até a porta, Senhor. Só que o teu caminhar até a porta, aleluia, esse caminhar é longo. Não é um caminhar de poucos segundos, irmãos. É um caminhar demorado. Da oração ao milagre. É um caminhar demorado. E você espera. E você espera. E aí os sinais vêm acontecendo. E você vai até a metade do caminho e você quer falar. Você quer expor para os seus familiares. Você quer dizer para a igreja. Você quer dizer para os seus amigos que Ele está operando. Ele está trabalhando ao teu favor. Mas tem pessoas que não estão na mesma conexão que você. E vão dizer: não, está ficando louco. Está falando besteira. Ei, só entende a dimensão do milagre quem está debaixo dele. Aleluia, Deus. Aquilo que é seu, Ele vai entregar para você. Aleluia. Rhodes volta e fala: Ei, é Ele. Ele está na porta batendo. Vamos lá, vamos atender Ele. Eles dizem: não é Ele. É um anjo, mas não é Ele. E aqui fica uma lição importante para nós. Nada que Ele fizer nunca será maior do que Ele. Como assim? Eu estou orando por um milagre e Ele entrega esse milagre. É só misericórdia, graça e compaixão, porque o maior milagre Ele já fez. A porta se abriu. É só misericórdia, graça e compaixão, porque o maior milagre Ele já fez. O câncer sumiu. É só misericórdia, graça e compaixão, porque o maior milagre já foi feito. Aleluia. Pedro saiu da prisão. Glória a Deus por isso. Mas o milagre maior não é esse. Ele já tinha feito na cruz. Quando o sangue foi vertido, Ele rasgou o véu de cima a baixo e Ele te chamou de filho. Os milagres nunca serão maior do que o dono do milagre. O que eu quero dizer com isso? Se ele for na prisão e soltar o teu Pedro, glorifique. Mas e se ele não soltar, continue glorificando a Ele. Uramanda abraçuinas. Quantas vezes pessoas passam, ficam um tempo conosco. O Senhor liberta Pedro. Eles pegam Pedro e nunca mais aparecem. Quantas pessoas já passaram e sentaram nessas cadeiras e Pedro foi lá libertado por Deus e entregue para eles, pastor. E aí eles vão com Pedro embora, como que se o milagre fosse maior do que quem fez o milagre. Oração não é isso. Oração não precisa simplesmente ter um alvo. Oração é uma ligação tua com Ele. Aleluia. Isso é uma vida, irmãs. Isso é relacionamento. Você não consegue ter relacionamento sem conversar. Você não consegue ser mais íntimo sem se aproximar. E a oração faz isso. Rhodes volta toda empolgada, querendo falar para eles. Ele está na porta, vamos receber. E eles desacreditam
é que ela era tão convicta da fé que ela tinha, que ela insiste. Ela disse, não é ele, porque eu ouvi a voz dele. Irmãos, que nós todos venhamos ter esse mesmo espírito de perseverança, de intimidade, de relacionamento e de resiliência que essa menina teve. Ela voltou querendo que todos abrissem a porta junto com ela. Ela não ia fazer isso sozinha. Ela sabia, ela tinha certeza que era Pedro. O interessante é que a oração ela vai além daquilo que nós imaginamos. A oração ela não está conectada àquilo que nós enxergamos. A oração ela não está ligada àquilo que nós estamos pegando. A oração ela não está ligada a nada físico, ela é muito além disso. Enquanto Pedro estava dentro da prisão, a igreja estava reunida em oração. Aí a igreja dizendo, Senhor, solta Pedro. A oração era só essa. Solta, Senhor. Faz um milagre. Eles não estavam vendo. Eles não estavam nem sentindo. Só uma sentiu. Mas onde é que estava Deus? Dentro do cárcere já. Sabe onde é que Deus vai trabalhar? Deus não vai trabalhar no território que você escolheu. O alvo da oração que você está fazendo faz com que Deus trabalhe no território do teu adversário, para mostrar para ele, aleluia, que a tua oração pode muito em seus efeitos. Aleluia. Quando você ora, aleluia, abre-se uma conexão no mundo espiritual e ele começa a trabalhar no território do adversário, como dizendo o seguinte: eia, eu vou entrar lá dentro da tua casa, no meio daqueles que não servem a minha, eu vou começar a trabalhar no coração deles, eu vou começar a amolecer corações de pedra, eu vou abrir porta onde não tenha, eu vou tirar a enfermidade que assola a tua mãe, o teu pai, o teu filho, porque o território em que o inimigo está trabalhando não significa que o território é dele, é meu, porque eu te escolhi. Eles orando, Deus, solta Pedro, e Deus dizendo, coloca a sandália aí, Pedro, aleluia. Ah, Senhor, solta Pedro, e Deus dizendo, coloca a capa, Pedro, oh glória. Deus dentro do cárcere e a igreja dizendo, solta Pedro, e Deus dizendo, vai Pedro, se levanta, eu vou colocar um sono profundo nos guardas, e 2 anjos na frente, e 2 anjos em cada portão, e quando você for caminhando, Pedro, as correntes vão se quebrando, aleluia. Você vai no colo do anjo, não, o anjo vai pegar na tua mão, não. O que é que você vai fazer? Só segue ele, porque o território em que você está é território em que o inimigo está trabalhando, mas aonde os teus pés encostarem, Pedro, só eu que vou te direcionar. Pura pra façulha, mandará, e oração é isso. Oração é isso. Você não vê, às vezes você não sente, você não toca, mas a tua oração está sendo direcionada lá para aquele lugar em que você está depositando as tuas orações, e você ora que Senhor faz um milagre, cura, liberta, e Deus está lá começando a fazer a cirurgia e tirando a enfermidade, começando a abrir a porta que antes estava fechada, aleluia, e você só orando aqui, sem ver nada. Quando você levanta os seus olhos, você já começa a escutar no portão a batida, aleluia. Aquele que estava preso agora está no portão dizendo, abra, porque ele me visitou na prisão e libertou os leões que me prendiam. Não há
Aleluia. E a própria Bíblia Sagrada nos direciona: não há impossível para Ele. Está aprisionado. Eu entro dentro da prisão. Mas tem soldado. Eu coloco em sono profundo. Mas tem 3 portões. Eu vou abrir todos eles. Mas ele está sem roupa. Eu dou um jeito de calçar sandálias e colocar uma capa nele. Aleluia. O que é isso? É um milagre só? Não, é uma sequência de milagres, irmão. E o que é que faz isso? É a oração que nós temos nele, através da fé que ele depositou no nosso coração. O que é maior então? Pedro colocando a mão no portão e batendo, dizendo: ei, abra para eu entrar. Ou o Deus que nós servimos e que entrou dentro da prisão para libertar Pedro e nos trazer a vitória e o milagre até as nossas mãos, aleluia, os nossos domínios. Sabe o que é isso? Isso é o poder da oração. Um momento de guerra, um momento em que a igreja era perseguida, um momento em que não tinha como, um momento em que eles estavam esperando a morte de Pedro. E se Pedro morresse, era questão de tempo para Herodes chegar em cada casa de cada cristão e matar também. O que não aconteceu então, Fabrício? Por que não aconteceu? Porque não era uma igreja, era a igreja de Cristo. É uma igreja aí. Não. Foi a igreja que foi criada por ele lá atrás. E atravessou tempos. E atravessou milênios. Que abriu essa porta. Que colocou autoridade na mão desse homem. Que colocou fé no teu coração. Você não está entendendo o tamanho da dimensão disso. Ele, o próprio Senhor, começou um dia uma igreja. Edificou sobre ele essa igreja. Designou discípulos para dar continuidade. Atos dos Apóstolos foi o início dessa igreja. Uma igreja perseguida. Uma igreja em que muitos morreram, mas que continuou orando. E aí foi andando e foi crescendo. E passaram-se os anos, a ponto de um dia ele olhar para mim e para você e dizer: ei, eu te quero. Não fomos nós que escolhemos a ele. O que eu tenho para oferecer para ele? Nada, a não ser gratidão por aquilo que ele fez por mim. Então por que eu fui escolhido? Misericórdia. Por que você está sentado aí? Misericórdia. Por que ele está tentando mais uma vez fazer com que você tenha um relacionamento íntimo com ele através da oração? Misericórdia. Por que ele está te chamando, dizendo: vem para mais perto de mim, ore mais, jejue mais, dobre o teu joelho um pouquinho mais, se aproxime mais, aleluia, por misericórdia. Ele te ama, simples assim. Por que Pedro vai bater na tua porta depois de uma campanha de oração? Porque ele te ama, irmão. Por que você alcança milagres de vez em quando, que você diz: mas isso era impossível? Ele te ama. Mas isso não tem jeito de acontecer. Aconteceu. Por quê? Porque ele te ama. Lembre-se disso. Rod, fique ligado ao sinal, Rod.
Fique com os seus ouvidos atentos, porque Pedro vai bater na tua porta. E não foi todo mundo que entendeu, não. Às vezes você está orando, já faz alguns dias, meses ou anos, Rode! Pedro vai bater na tua porta. Você vai abrir. Ele vai entrar. Mas você não vai com ele. Você vai voltar para dentro e vai continuar orando. Por quê? Porque o milagre não é maior do que quem fez o milagre na sua vida. O milagre chegou, mas é só consequência de uma vida de oração. Eu vou continuar orando. Ele vai entrar no território do inimigo e vai fazer um milagre na sua vida, irmão. Eu não sei pelo que tu estás orando. Eu não sei qual é o alvo da tua oração. Eu não sei se você está pedindo uma porta aberta, um crescimento profissional. Eu não sei se você está passando por alguma enfermidade. Eu não sei se é familiar. Eu não sei se é conjugal. Eu não conheço a sua vida. Mas uma coisa eu sei: que Ele vai trabalhar dentro do território do inimigo para fazer o milagre acontecer na sua vida e na sua família. Oh, você ora aqui e Ele trabalha lá. Oh, você intercede aqui, as mãos dele estão estendidas lá. Mais do que isso, eu vou profetizar sobre a tua vida, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a tua oração, aleluia, vai fazer muitos efeitos na esfera espiritual, a ponto de Ele entrar, quebrar os grilhões e as correntes, tirar Pedro de dentro do cárcere e Ele vir entregar a você, em nome de Jesus. Oh, Pedro foi liberto. O milagre foi extraordinário por si só. Mas agora Pedro está liberto. Ele sai na rua. E como eu falei para vocês, olha que coisa tremenda. Onde é que eram as igrejas? Onde é que eram as igrejas mesmo nessa época? Nas casas. Tinha uma casa só que reunia cristão, pastor? Várias. Essa casa era a casa de Maria, mãe de João Marcos. Era mais uma casa onde a igreja se reunia para orar. Pedro saiu do cárcere e ele foi exatamente na casa onde estava Rode. Ele podia entrar em qualquer outra casa, mas ele foi na casa onde tinha um povo orando para Deus tirar ele de dentro do cárcere. Sabe o que é isso? Deus não erra o endereço daqueles que oram. Deixa eu repetir para você gravar isso. Deus não erra o endereço daqueles que oram. Sabe aquela surpresa abençoada? Aquele milagre que você diz: da onde saiu? Como é que aconteceu? Quem foi que mandou? Eu lembro dos primeiros anos. Eu acho que foi o primeiro ano de casamento.
E eu fui num congresso, participar do congresso, eu nem ia pregar. E eu estava junto com a Thay, e a gente estava passando por um problema financeiro. E nós sentamos assim, e aí o pastor fez um apelo da oferta. E eu abri a carteira. Eu lembro na época eu tinha R$50 e era os únicos que eu tinha para passar o restante do mês. Eu acho que era dia 18, 20. E eu peguei e eu ofertei aquele dinheiro. E eu lembro que a Thay olhou para mim e pastor disse: a tua fé está grande. E realmente aquela noite eu acreditei que ele começaria a fazer alguns milagres na minha vida. Eu lembro que eu pregava, pastor, uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. E eu depositei, e o meu Pedro era esse, eu queria pregar a palavra. Eu não pedi nada além disso. Eu disse: Senhor, abre as portas para que eu comece a ministrar a tua palavra nessa cidade. E eu estava sentado no púlpito e daqui a pouco, deu uns 15, 20 minutos, tocou uma mensagem no celular, eu abri, um irmão mandando uma mensagem: tal dia tu tem disponibilidade para vir pregar na nossa igreja? E eu disse: disponibilidade é o que eu mais tenho, irmão. Eu saindo no estacionamento do evento, era no centro de eventos. Eu saindo no estacionamento, aí toca o telefone e eu atendo um outro irmão. Tal dia, o senhor pode pregar para a gente, Fabrício? Eu disse: posso, claro que posso. Na mesma noite eu chego em casa, uma outra mensagem, pedindo para eu pregar uma outra data. Essas 3 agendas só não me abençoaram para eu continuar passando o mês, como também abriram as portas de um ministério que em Joinville eu consigo contar nos dedos as igrejas que eu ainda não preguei. Porque ele, quando decide fazer o milagre e soltar Pedro de dentro da prisão, ele faz o milagre e ele acerta o endereço. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmão, a tua fé só é medida por você mesmo, através de uma vida de oração, irmão. Se você está conectado com Ele em oração, você vai ouvir Pedro batendo no portão. Em nome de Jesus. Ei, eu vou falar mais do que isso. Tem pessoas que Pedro já está batendo no portão. Só basta você atentar ao barulho, aleluia, se levantar e dizer: vem Pedro, vem, porque eu recebo o milagre. Eu sei que veio da parte dele, e eu vou continuar tendo uma vida de oração contigo, porque aonde eu moro, aonde eu direciono a minha oração, eu sei que o Senhor estende a mão, o Senhor opera o milagre, o Senhor faz o sobrenatural, o Senhor quebra grilhões. Ei, tenha certeza, o Espírito do Senhor que está dentro de você está direcionando você para uma vida de oração plena, para que você viva esses milagres rotineiramente na tua vida, irmão. Oh, milagre na vida de crente não é surpresa. Milagre na vida de crente é rotina, irmão. Aleluia. Nós temos que nos acostumar a viver milagres. Nós temos que nos acostumar a abrir porta para Pedro entrar, porque Ele tem poder para fazer o sobrenatural. Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele te escolheu para viver milagres. Então chega de viver uma vida sem vivenciar Pedros, porque Ele está disposto a ouvir a tua oração e dizer: vai, aleluia, o milagre é teu, o
quando Ele decidir te abençoar, aleluia, não questione. É Ele. É Ele fazendo. É Ele operando. É Ele estendendo a mão. É Ele fazendo milagres. Fique de pé, por gentileza. Ô queridão, essa casa vai viver mais e mais milagres, pastor.